À mesa senta-se alguém que não espera que o mundo mude. Muda-o. Tim Vieira é empresário, investidor e fundador da Brave Generation Academy, uma instituição que desafia os modelos tradicionais de ensino e que está presente em 9 países. Conhecido do grande público desde a sua participação no Shark Tank Portugal, Tim é autor do livro O Melhor Está por Vir, onde partilha lições de vida e de negócios, claro. Agora lança-se de um novo desafio. É candidato e independente à presidência da República Portuguesa em 2026, com a missão de inspirar uma geração mais corajosa e empreendedora. Nesta conversa vamos explorar a sua visão para Portugal, discutir o papel da educação na transformação social e entender como a coragem e a ação podem mesmo moldar o futuro do país. Tim, bem-vindo ao Mesa para Três. Bem-vindo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Daniel. Estou muito contente. É sempre a nossa tradição. Boa tradição, vodka mule. Então vamos lá ver como é que esta conversa vai. Mas é só assim para estarmos aqui mais descontraídos. É uma bebida fresca. Está bom, hein? Fresca, é bom, sim. Muito bom. Muito bom mesmo. Podem-me convidar mais vezes. Acho que sim, eu acho que sim. Vamos começar aqui com as nossas perguntinhas quebra-gelo. Sim, bora. Vou dar aqui a iniciar a nossa conversa e nós começamos sempre aqui com umas perguntas mais simples para conhecer um pouco o nosso convidado. E qual é aquele prato que te faz sentir em casa, Tim? Eu acho que o prato que às vezes começa a ficar com saudades quando estou a viajar é mesmo o bitoque, pôr um ovo em cima de um bife. Eu acho que... E a bela da batata frita para molhar no... Mas é mesmo, e aquele molho todo e né, depois é comer. Também, por acaso é verdade. Não, mas é verdade, é simples e bom, não é? Exato. E bebida para acompanhar? Alguma em especial? Quando se vê a minha barriga já perceberam que eu sou um fã de cerveja. Então... Eu também sou, por acaso. Por acaso pensava que ia dizer vinho. Um bom vinho tinto, não sei o quê. Mas eu por acaso também sou fanzaça de cerveja. Bem, e se tivesses que escolher apenas uma palavra para te definir, qual seria e porquê? Tem que ser a palavra amor, porque tudo começa daí, tudo começa do coração. A minha vida sempre foi do coração direta, então tem que ser, se calhar, o amor. E o amor é uma palavra tão boa porque ensina-nos a perdoar. Né? E sem amor não perdoamos. Então é isso, o amor, quando temos amor conseguimos vencer tudo, e é verdade, e é uma palavra se calhar não tão tradicional para um CEO ou isso, mas é o que é, verdade, mas hoje são verdades. Mas é super interessante porque já não és a primeira pessoa que traz essa palavra. Okay. E é interessante, eu gosto muito de ver começar a ver os pontos em comum de grandes líderes, não é? E já não és a primeira pessoa, já houve aqui outra pessoa que trouxe exatamente a mesma palavra e que também é um empresário de sucesso também cá em Portugal. E é interessante ver estes pontos que ligam as pessoas, não é? Exatamente. Se tivesses que escolher uma música para representar a tua vida, qual é que seria? Eu acho que vou com a música da Marisa. O melhor está para vir. O melhor está para vir. Porque estamos sempre positivos a pensar que vamos conseguir mais e não olhamos para trás, olhamos para a frente, e eu acho que é um bocadinho isso que estamos aqui a dizer, não é? Quando o melhor está para vir. Ainda estamos no jogo, estamos a mudar, a melhorar, a ir à luta. Então, e com a Marisa? Muito bem. Olha, Tim, tu tiveste... nós estivemos a fazer aqui, como é óbvio, alguma pesquisa relativamente à tua vida e ao teu percurso. E uma das coisas que eu achei super curioso, que não conhecia há relativamente pouco tempo, numa entrevista que tu também deste, os desafios que tu realmente tiveste que enfrentar na infância, relativamente à questão da dislexia. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso te marcou e como é que isso influenciou, ao fim e ao cabo, a tua vida e a tua abordagem também nos negócios, não é? Eu acho que naquele tempo nem sabíamos que isso era uma coisa má. Naquele tempo as pessoas, basicamente, se tu não conseguias escrever palavras, eras preguiçoso. E era um bocadinho isso que me dava... Eu levava porrada por ser preguiçoso, porque eu não queria lembrar como escrever as palavras, mas era difícil. Tu já estudavas cá ou já estavas na África do Sul? Estava na África do Sul e fiz a minha escola primária e até a Universidade na África do Sul.
E fiz escola portuguesa até o quinto ano também na África do Sul. Eu ia à escola inglesa e depois tinha que ir à escola portuguesa. E era difícil isso, era muito difícil porque a África do Sul é um país de desporto e eu tinha que ir para a escola portuguesa de vez em ir para o desporto e foi difícil. Mas essas dificuldades no fim até foram superpoderes, porque como eu escrevia um bocadinho, era difícil escrever e tinha muitos erros nas palavras a escrevê-las, eu acho que eu compensei por ser bom a falar. Em termos de comunicar, não ter medo, não ter vergonha, que para mim era mais fácil falar, comunicar dessa maneira que estar ali a escrever. E isso ficou um superpoder, porque abre muitas portas, começamos a ter network, não temos essa vergonha. Eu acho que a vergonha às vezes tira-nos do nosso potencial que podíamos ter. E hoje em dia, não é, quando temos assim algum problema, dizemos logo que é uma criança que tem problemas, uma criança que precisa de atenção, mas quando podíamos se calhar encontrar outras coisas que eles podiam ser bom e concentrar nisso e deixar eles terem esse superpoder, e esse superpoder vai ultrapassar as outras deficiências que vamos lá dizer, porque é isso que acontece, não é? Quando a gente vemos grandes esportistas e isso, o Ronaldo quando é bom em futebol, ele concentra-se no futebol, ele não diz, olha, mas és mau a natação, não estás a jogar bem ténis, havias de treinar mais ténis, não, ele fica bom no futebol. Eu falo muito disso quando trago a educação financeira infantil, porque a gente tem sempre esta... Na educação, acaba por ser um bocadinho em geral, e nós somos, eu costumo dizer que nós somos todos muito moldados para estar na média, não é? Que infelizmente... Sem dúvida. E isto Exato. Independentemente de nós estarmos abaixo da média ou acima da média, que é uma tristeza. É aquela coisa do foco na nódoa, não é? As Exato. crianças trazem a casa 6 notas boas e 3 menos boas, e o foco vai estar nas 3 menos boas em vez de nas 6 E é tão difícil boas. ser bom em 9. Claro. É difícil, Claro. Então eu acho que mais e mais cedo temos que começar a encontrar coisas que somos bons e dar mais disso, coisas que gostamos e dar mais disso, encontrar o nosso propósito e deixar eles trabalharem o propósito ou a paixão, como seja. De vez estamos a querer que pessoas são boas em tudo, que é impossível, não é possível. Poucas pessoas conseguem ser boas mais ou menos em tudo. E quando fazemos depois uma média do que é melhor, de tudo, obviamente vamos ter médias que não são representantes. E depois temos um exame que é um exame depois de 12 anos de escola e é esse o exame que nos define. Vai determinar. Exatamente, Não havia de ser dessa sim. maneira, não é? E hoje em dia, com a tecnologia que já temos e isso tudo, podíamos mesmo deixar as pessoas que têm interesses diferentes e que querem fazer coisas diferentes começarem a fazer muito mais cedo. Mas ainda estamos a falar de um trabalho muito grande de mentalidade, não é? É um Porque- trabalho de mentalidade, desde os pais têm que aceitar isto, depois as professoras, já muitos deles já perceberam que não vale a pena estar a bater na mesma tecla, não está a funcionar, eles ficam com muitos trabalhos burocráticos porque têm que estar a reportar tudo o que está mal, quando podiam estar a começar a deixar os nossos alunos a ficarem muito mais engaged, não é? No que querem aprender e para onde querem ir. E até pode ser etc. uma porta para melhorarem. Não precisam de ser os melhores, mas para melhorar relativamente aquilo que está menos bem, se eles estiverem muito mais potenciados noutras áreas, eles naturalmente vão dizer assim, ok, vamos pôr estas aqui só no limite que é para estar e vamos continuar Porque a os fazer o melhores é trabalho deles. relativo, não é? Como Claro. é que é os melhores, não é? A gente às vezes vemos crianças que tiveram uma grande média e depois trabalham para crianças que não tiveram nenhuma média para dizer aos pais, não é? E isso mostra que no fim temos que perceber que os talentos são diferentes. Hoje em dia o mundo mudou muito, hoje em dia até, não sei, estamos aqui sempre obcecados com crianças a responderem a perguntas, mas hoje em dia estamos num mundo que vai ser mais importante perguntar perguntas. Saber fazer as perguntas. Exatamente, porque quando olhamos para o ChatGPT e isso tudo, é incrível. Se a gente sabemos perguntar as perguntas, conseguimos fazer um business plan espetacular, conseguimos fazer logos, isso tudo, só a perguntar as perguntas. Mas tem que saber fazer as perguntas Temos que certas. saber, e temos que saber porque estamos a perguntar a pergunta, etc. E depois a outra coisa, também para a gente termos um mindset maior e conseguimos criar mais impacto, também é ensinar a pensar diferente, não é? De vez estamos todos a pensar iguais e hoje em dia as nossas escolas é todos iguais, vão à mesma velocidade, mesmos exames, os mesmos problemas, etc. Quando temos a tecnologia que podemos começar a ver o que a Cristina recebe, o que o Daniel recebe, é diferente, é exemplos diferentes, é vídeos diferentes de YouTube, é uma maneira diferente de estudar ao seu ritmo, ao seu ritmo, porque às vezes há crianças que precisam de um bocadinho mais
devagarinho, e outros que precisam de ir mais rápido para ficarem É a interessados velha no máxima trabalho. de andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer estar parado. É isso, e as professoras já perceberam que não funciona, né? Agora estamos a ter que mudar, como eu disse, os pais, alguns professores, mas mais que tudo, ministérios de educação, facto, e não só na educação, na saúde temos o mesmo problema, onde podíamos estar a usar mais tecnologia para resolver problemas de saúde, para ter Mais começamos... preventivos do que propriamente reativos, Exato, que é aquilo que, ao fim e ao exato. cabo, É o que nós fazemos com o nosso estamos carro. com um sistema completamente montado no pós, na reação, não é? No curar o problema em vez de fazer a prevenção do problema. Exatamente. Espetacular, gostei muito porque eu falo Sim. muito de sistemas educativos e realmente esse ponto de nós, o aluno passar a ser o centro ao fim e ao cabo do ensino, em vez de ser da forma expositiva como era até agora. Eu concordo muito com esse modelo de ensino e existem vários que depois reportam dessa maneira, mas acho mesmo muito curioso. Mas isso leva-me aqui a uma reflexão, porque assim, eu trabalho com muitos pais na área da educação financeira infantil e uma das coisas que eu noto que ainda existe, lá está o sistema de crenças aqui todo a funcionar e o mindset ainda aqui muito incorporado, que tem a ver com quando nós começamos a falar, por exemplo, de crianças que têm muitas aptidões, ou gostam imenso, por exemplo, de artes, de desenhar, de falar aqui um bocadinho, meu filho adora escrever e adorava ser roteirista, diz ele agora, não é? Não sabe? Mas gostava de ir para os filmes, como ele diz, de escrever novas histórias para o Star Wars. Os pais ficam muito apreensivos no género, filho, mas podes fazer isso, mas primeiro tens de ter uma profissão. Como se isto não pudesse ser uma profissão. Eu acho isto que realmente o trabalho ainda tem que ser muito feito de cima para baixo, porque enquanto os pais não conseguirem abrir um bocadinho aqui mais a cabeça, e concordo muito com essa perspectiva, porque a gente às vezes não diz que é assim, está bem, o Ministério precisa mudar, mas não temos outra forma que não seja dessa maneira, não é? Porque se não houver aqui também uma imposição, o que é que tu achas sobre isso? Não, eu acho que bater-se em alguns pontos. Uma é verdade, o aluno tem que ficar o centro de tudo. Claro. E hoje em dia conseguimos fazer isso. É uma coisa que não conseguíamos fazer no passado. Os pais também querem, não é, que o filho diga a eles o que ele vai ser quando ser grande. É super difícil, não é? Estamos agora com tantos empregos que vêm por aí que nem sabemos o que são. Quais são. E muitos que vão desaparecer. Não é? Então, hoje em dia, essa pergunta é a pergunta mais importante para perguntar a um filho ou alguém que nós gostamos é quem quer ser quando seres grande. Porque o que vai ser importante vai ser, eu quero ser uma boa pessoa, quero ser honesto, quero fazer coisas que eu gosto. E as soft skills, não é? Tudo isso, quero entrar em indústrias que mudam o mundo, como seja, ou quero cortar cabelo e é isso que eu quero ser, porque eu quero depois ter tempo para escrever, ou como seja. Mas quando estamos a ver influencers a ganharem mais que muitos médicos, quando estamos a ver tantas coisas diferentes a acontecer, temos que deixar as crianças ter experiências e irem atrás dos sonhos. Não vale a pena matar logo no início, dizer isso não é um bom emprego, isso não é bom, etc. É porque eles têm que ter essas experiências. E hoje em dia também eu acho que os pais deviam deixar os filhos trabalharem. Concordas com o ano sabático? Eu sou cada vez mais apologista de... Eu concordo, porque eu tive, o meu filho teve, o meu outro filho também teve. Sim, mas tu vês de uma cultura diferente e os teus filhos também, não é? A gente chamava gap years, não é? E eu acho que é importante, porque dar-nos tempo a ficar um bocadinho mais maduro, dá tempo para a gente perceber e pensar um bocado, e até dá tempo às vezes para ficarmos um bocadinho aborrecidos e bored, e aí é que pensamos um bocadinho ainda mais e entramos outra vez com paixão, porque é cansativo, não é? Estiveste na escola todos esses anos a ter uma pessoa a dizer tudo o que tu tens de fazer, horários e etc, tudo o que não é o mundo real. Porque no mundo real não tens lá uma professora a pedir-te constantemente e a puxar e a dizer que não podes falar com o amigo. Até no mundo real tens que falar com o colega. É o contrário, não é? Networking. Tudo isso, exatamente. E tens que ser bom em várias coisas e tens que saber agir e resolver problemas e não temos isso. Então eu acho que aquele ano é importante. Eu vejo muitas crianças que têm esse ano, ainda para mais os miúdos ainda mais que as meninas já são um bocadinho mais maduras e tudo isso, mas os miúdos eu acho que é importante, porque muitos vão para a universidade e depois fazem o dropout, porque não é o que eles queriam, não era o que eles pensavam, mas aquele um ano, e não é um ano de não fazer nada, é um ano de trabalhar, ir atrás de algumas coisas, ter experiências, viajar, e tudo isso é parte da educação, não é? Viajar é parte da educação, trabalhar, ser trabalhar à mesa, gritarem porque fizeste o café mal, tudo isso são experiências, ok? E também trabalhas com pessoas diferentes, começas a perceber culturas, percebes, não é?
como é que as pessoas também têm dificuldades. Tudo isso faz uma pessoa ficar melhor preparada para o que está a escolher. Então, sim, e não há nenhum mal. Qual é a diferença de acabar aos 22, aos 23? Não, a Não há, realidade, ninguém quando- pergunta-te, é verdade. né? É verdade. Exatamente. Bem, aqui avançando aqui no tema, Portugal é frequentemente visto como um país de oportunidades limitadas para os empreendedores em geral. Tim, concordas com esta visão que Portugal tem oportunidades limitadas e o que falta mudar neste paradigma quer de mentalidade, quer de falta de oportunidades? Eu acho que Portugal não é o pior, não é o país pior para fazer os negócios, ir atrás dos teus sonhos, etc. Mas eu acho que Portugal poderia ser melhor e não há nada da gente querer que o país seja melhor. Eu acho que Portugal às vezes põe mais obstáculos que oportunidades, sem dúvida. E muitas vezes temos os nossos jovens e menos jovens a saírem de Portugal porque não há oportunidade. Não é só o salário baixo, não é só a carreira, mas é que para termos oportunidades, né, precisamos pensar como empreendedores, né, porque alguém começa um negócio cá, já tem logo a corda ao pescoço do Não, e é início. maluco. É É maluco, maluco. Nós somos exato. malucos, não é? E eu não Sim. quero ser negativo, mas é Sim. isso, é um bocadinho isso, porque estamos aqui a pagar em IVA quando ainda nem recebemos, estamos a pagar salários sempre com mais e mais impostos. A única maneira que o governo sabe fazer dinheiro parece que é impostos, e depois há muitos impostos escondidos, né? Porque, não é? Olha, para mim próprio, Os as pagamentos pessoas, por conta. as pessoas sim. podem estar a dizer que não é, mas para ti a saúde está boa, é privada, a educação é privada, qual é o teu problema? Mas o meu problema é que a gente paga tantos impostos e depois ainda temos que ter privado, e o privado está a ficar mais caro porque há mais pessoas a ir para o privado, então a saúde privada cresceu muito e ficou mais cara, a educação, a mesma coisa, ficou mais cara porque há tanta procura, não é? É verdade. E depois ainda temos impostos no básico, compramos uma casa, pagamos, vivemos nessa casa, pagamos, vendemos essa casa, pagamos, estamos sempre a pagar. E estamos-nos sempre a comparar com o norte da Europa, mas Exato. a grande diferença está exatamente aí. Porque assim, no norte da Europa paga-se muito, mas reverte-se Mas, tudo na sociedade. Exatamente. Portanto, principalmente, eu gosto sempre de dar esse ponto, eu concordo muito com o que estás a dizer, porque assim, obviamente quando a gente está a falar destas opções ou destas escolhas de eu estou na privada, eu estou no não sei quê, são escolhas, deveriam ser escolhas. Deveriam E o ser, problema é que a maioria da população não tem essa escolha. Não. E é complicado. Queres construir a tua casinha, tens um terreno, começa o processo. E vais ver que se calhar 4 ou 5 anos depois ainda estás E ainda à espera. estás no É verdade. mesmo sítio. E depois Sim. estamos a dizer, né? Temos uma Constituição que diz que tens o direito à habitação, tens direito à saúde, tens direito à educação. A justiça não funciona muito bem. Então até se queríamos usar a justiça para puxar isso a andar para a frente, também não é possível. Então ficamos aqui nas mãos de muita pessoa que não tem bravura, não tem coragem para fazer decisões, porque também se fizerem uma decisão, se calhar lá na Câmara vão dizer que, olha, fez a decisão porque foi pago, ou etc. Sim. Mas começamos a puxar a corrupção, começamos a fazer que há pessoas que podiam ter uma casa, não têm ainda uma casa, e esses são os problemas que começamos a ter. E eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que temos, já que não há pessoas que têm coragem para fazer decisões, já devíamos ter dentro das câmaras AI que tu entregavas o teu processo, diz, olha, está aqui o meu processo, todo feito, o AI dizia-te, olha, a tua janela está aqui no lugar errado, muda a janela, mudas a janela, Até tens porque a há uma parte licença. toda que é muito burocrática, não é? Que é basicamente muito dizer, se, o burocrática. documento, Meses, se tens são o documento, meses se não e tens... basicamente são piscos a dizer... Tem o projeto de arquitetura, tem o termo de responsabilidade do arquiteto, tem o termo de responsabilidade de eletricidade, quer dizer, isto é um E o checkbox. Simplex não está a dar, Não está a funcionar. não está a não andar está. para a frente. Não está. E quando olhamos para isso, né, e vemos que não há decisões a serem feitas, há menos fogos hoje, e se calhar um quarto dos fogos que estávamos a construir 12 anos atrás, por causa destas coisas, obviamente vamos ter problemas com a habitação, problemas com a habitação faz outros problemas, não vale a pena, precisamos de novas soluções para os problemas que temos, não é? Então é um bocadinho isso. E pegando aqui agora e também já abarcando aqui um bocadinho também, obviamente, aqui a tua visão enquanto candidato, tu concordas que, ou não, ou qual é a tua visão, vou pôr antes as coisas assim para não ser concordo ou não concordo, que haviam pelo menos que haver em algumas áreas primordiais, como tu falaste, por exemplo, justiça, saúde, educação, diria eu, mas poderão ser outras, que os acordos na Assembleia da República deveriam ser transversais e a mais longo prazo? Havia de ser, e eu acho que
Não, eu estou a entrar para a política não no lado executivo. Então, Exato. eu não estou aí nesse lado, mas eu acho que o papel de um presidente devia de ser um bocado isso, a dizer, olha, qual é a visão que estes partidos todos têm, porque no fim, até se calhar concordam em 90% das coisas. Sim, são Melhor pequenos saúde, ajustes, não é? melhor Sim. isso, melhor aquilo. Ok, vamos fazer isso, vamos fazer decisões. Quando há um problema, não, vamos lá então falar desse problema e ver como é que ultrapassamos. consegue. Mas de momento não está a acontecer. De momento nada anda para a frente e estamos aqui há 50 anos quase. Não, e o problema é que temos acordos há 5 anos. Quer dizer, é Yeah. uma coisa que não faz Não sentido anda porque absolutamente nenhum. no fim o partido é mais importante que o país. Exatamente. Não é? Então fazem tudo o que é para entrar para o poder, ficar no poder. Todas as promessas não acontecem e não há nenhum resultado depois disso. Um presidente, eu acho que podia até trazer mais o referendo para ajudar e os portugueses também escolherem, sim, queremos isso, queremos avançar para a frente, porque acontecem coisas que a gente nem sabemos e que não há respostas, ninguém quer saber e não há um KPI nos nossos políticos. Então, nas nossas empresas o KPI é importante, o que tu disseste, fizeste, não fizeste, etc. Então aqui, muitas vezes os bons políticos são aqueles que não fazem nada, porque também nunca corre mal. Nós perdemos um não é? bocadinho isso, não é? Portanto, que antigamente, e nós somos uma democracia muito recente, nós tínhamos, pelo menos quem, digamos assim, inaugurou a nossa democracia, eram grandes nomes, em que a política vinha acima era um serviço já, Exato. era um legado, não é? Era uma coisa já para lá. E víamos eles a trabalharem juntos. As pessoas Exatamente, trabalhavam juntas, as exatamente. pessoas tinham carreira, as pessoas tinham experiência profissional, não é? Hoje é apontar E hoje em dedos. dia- Tu fizeste Não, e isto, temos- tu e fizeste temos aquilo. temos políticos profissionais Não, que nunca fizeram nada. Nunca pagaram impostos, nunca ficaram acordados à noite porque tinham que pagar salários amanhã e ainda não foram Ora, pagos nem mais. e não conseguem ir à justiça porque a justiça não vai ajudar eles a terem o pagamento. Muitas vezes até é o Estado que deve o dinheiro às empresas e Sim, continuamos passei por nisso. 2 ou 3 que faliram por causa disso. Exatamente. Então, não é? E depois temos PPRs e temos isto e temos aquilo que ficam complicados, 10% é que vai para o privado e 90% vai para público-privado ou público e começamos a ver, não é, os empreendedores que acreditam a pôr o nome deles e a assinarem, a irem aos bancos e a garantirem e nada está a acontecer. E eu começo a olhar para isso e depois também as razões para tu ir atrás dos fundos até começam a ficar obscura e não é? Se calhar era melhor usar o dinheiro dos fundos e abaixar os impostos para todos ganhavam de uma vez e conseguíamos repor dinheiro na economia e pôr isto a andar, mas precisamos começar a ter pessoas que sabem o que é E isto. qual é que não achas que vai ser enquanto Presidente, nós temos um cargo muito mais executivo do que propriamente interventivo, não é? Portanto, é o nosso modelo político. De que ponto de vista, como influenciador, achas que seria esse? Eu acho que o soft power é importante, Sim, eu acho que ser honesto e dizer o que está mesmo a acontecer, eu acho que não temos de ter tantas eleições. Eu acho que aí também podia ser uma coisa com o Presidente, porque a gente diz que o Presidente não tem muitos poderes, mas se olhamos, olha quantas eleições, quantos governos foram abaixo agora no último mandato do nosso Presidente. Então, são essas as coisas. Eu acho que temos que começarmos a pormos em cima desses problemas todos. Precisamos de uma visão, precisamos começar a acreditar, precisamos de novas pessoas na política. Eu acho que precisamos, porque a outra coisa é... Eu como é que falo se com cativa? pessoas, Sim. com pessoas, eles não querem, não é só o salário que é Eu nem um estou a falar do salário salário, baixo. mas Nem lá é só está salário. esta Eu não questão. estou a entrar para o salário, até Mas a não questão é o que eu é quero, essa, era mas eles põem-se dispostos, têm que ser perfeitos, não podem ter empregos ou Não podem ter empresas, empresas. não podem fazer isto, não podem ter um passado. Quem é que é profissional? Quem é que foi perfeito? É o escrutínio. Quem é que está a perceber? E depois é um ataque constante. Sim. E eu acho que se a gente ir atrás dos nossos médicos, também vamos ver que eles não são perfeitos, também têm muitos problemas, também se Já calhar já falharam. correram mal e morreu alguém, mas é o que é, não é? Isto aqui temos que começar a ver mais a pôr o país um bocadinho mais à frente à do que o frente resto, não é? do que o resto. Mas eu percebo, as notícias são mais interessantes quando estamos sempre a falar quase em novelas. Exatamente. E fizemos Storytelling. fizemos da política uma grande novela, é a maior novela que temos. É onde passamos horas e horas. Eu acho que as notícias em Portugal chegavam a 1 hora. 1 hora por dia chegava. Aí falávamos e depois, olha, víamos outras coisas e víamos coisas positivas que também acontecem, porque a maneira que é, os debates é sempre a mesma coisa, as vozes é sempre a mesma coisa, os problemas são sempre a mesma coisa, as promessas são sempre a mesma coisa, os políticos são sempre a mesma coisa, não é? E como é que vamos ter uma diferença se é tudo mesmo? Não é? Não vamos ter. E temos que abrir os olhos. Não.
da tua experiência, o que é que tu achas que vai ser, obviamente, a tua experiência de vida e como empresário, mas o que é que achas que vais agregar, uma vez que tens esse passado muito mais, e assumido, um passado de empresário, e és empresário, e com vários negócios e diferentes, que é um historial que não existe tanto dentro da política portuguesa, essencialmente na política portuguesa, muito menos em presidências da República. O que é que achas que isso vai agregar ao cargo de presidente? Eu acho que, né, eu estou a concorrer como independente e com alguém que sim, já não nasci em Portugal, diferente. Nasci na África do Sul, um pai de Portimão, uma mãe que nasceu também em Moçambique, pais portugueses, etc. Também é diferente, mas também estamos num mundo que é diferente. Hoje em dia olho para os portugueses à volta do mundo e não têm menos amor porque nasceram fora ou estão fora, porque temos muitas pessoas lá fora. E ao mesmo tempo, né, eu olho para mim como independente. E porquê independente? Porque eu até olhei para os partidos, mas eu não consigo me identificar, não consigo dizer, olha, ali vou-me sentir bem, etc. E decidi que não, isso tinha que ser independente, porque eu gostava mesmo de ter eles responsáveis pelo que dizem e o que estão a fazer. E não temos isso, né? Temos quase pessoas que querem sempre ficar em cargos, querem ganhar as próximas eleições. Eu, para mim próprio, disse, eu só quero fazer 5 anos, não quero uma segunda. Eu quero mesmo, em 5 anos, fazer o que ia levar ao outro 10 e se calhar o outro não ia fazer porque depois ainda queria mais um cargo depois. Não, eu quero ir atrás e fazer acontecer. E eu também gostava que isto aqui, né, motivasse outras pessoas a entrar. A gente precisamos de novas caras, novos talentos, pessoas capazes de fazerem, irem atrás quase de uma visão e de um business plan para o país e fazer acontecer. E temos boas pessoas, muitas boas pessoas, e muitas boas pessoas que até querem dar de volta, mas têm aquele medo. Não é? Então, eu gostava que esta candidatura começasse a dizer a mais pessoas, olha, é a vossa responsabilidade ajudar, é a vossa responsabilidade a não ter medo. O maior risco é não fazerem nada, porque se não fizerem nada, os meus filhos vão lá para fora, que já estão 2 dos 3, depois têm amigos a ir lá para fora, e depois não há oportunidades para eles voltarem. E isso é que é triste, e o mais né? triste também é que é uma coisa que eu começo cada vez a notar mais. Quer dizer, Portugal já viveu muito assim, mas eu acho que está-se a notar outra vez cada vez mais, que é, só vamos dar valor se lá forem bons. Se lá forem mostrarem que sim, então se calhar vale a pena a gente apostar. Mas até está a ficar difícil. Ainda hoje, eu estive na Suíça 1 mês e meio atrás com portugueses e hoje falei outra vez com um. Até está a ficar difícil os nossos diáspora voltarem para Portugal. Muito, porque sim. até voltarem para cá, estão agora a ser impostos em cima deles. Então, trabalharam lá fora, fizeram tudo, investiram cá, querem vir para cá viver, vão contribuir e agora vão ser taxados na pensão. E a gente olha para isso e diz, então, como é que é bom ser português, no fim? Não conseguimos voltar, não conseguimos fazer nada. Estamos sempre em situações difíceis, de quase sobreviver. Já nem é crescer, é sobreviver. Estamos com muita gente a sobreviver. As mensagens que eu recebo, às vezes, né, faz uma pessoa até quase chorar, porque sentimos a dor e quase estão disparados a terem que sair mesmo. E eu acho que é isso que é difícil, não é? Como é que não estamos a agir, não estamos a fazer nada para melhorar estas coisas? E como começamos? Precisamos de mais oportunidades. Precisamos que as nossas pequenas empresas tenham a oportunidade de ficarem médias e as médias grandes. E precisamos de olhar e fazer copy-paste de coisas que funcionam noutros países. Né? Temos aqui com o PSA 20, que não sei, tem 17 empresas, 16 registradas lá fora. Temos que trazer de volta, tem que contribuir cá. Agora, já nem sei. Acho que estão mesmo só 16 neste 16, então está a ver. Então, se tinha-me dito que agora era 18, até era positivo, mas não, estamos a ficar irrelevantes nestas coisas, não é? Os nossos unicorns, tivemos 11, foi incrível, mas também olhamos, o dinheiro veio lá de fora, muitos já foram lá para fora, temos poucas que estão cá. Temos que ver, há algum problema aqui, temos que apostar nas indústrias do futuro, abrir mais a porta para essas, não é? Todas essas coisas, e usar através de tecnologia para pensar em soluções diferentes. Achas que, assim, programas como o qual participaste no Shark Tank, e estamos a fugir aqui muito mas já repanhas aí, mas acho que tenho esta curiosidade. Programas como aquele em que tu participaste, o Shark Tank, eu acho que funcionam em várias geografias do mundo, variadíssimas geografias do mundo. E aqui mais uma vez não funcionou, quando eu acho que podia ser um motor fantástico. Quer dizer, funcionou nas 2 edições que tiveram, foram muito boas. Não.
e perdeu-se, não é? Porque era um motor, ao fim e ao cabo. E eu acho que o programa foi mesmo a um tempo mesmo importante, né? Estávamos aqui com a Troika, parecia que não havia. Sim. Mas olhamos, eu não sei porque não funciona. Eu sei que a primeira edição teve muita audiência e foi bom, porque pôs-nos a pensar que é possível e que há angels e hoje em dia até já temos um ecossistema com melhores VCs, etc. E também já os portugueses já estão a pensar maior, né? Se calhar naquele tempo até estavam a pensar, olha, eu tenho aqui um produto em Lisboa, vou vender no Porto. Mas hoje os portugueses já estão a vender bons produtos no mundo inteiro. E também, hoje em dia, um português vai para o mundo para fazer negócio e as pessoas querem falar com ele, acreditam, veem que os portugueses, e muitos já visitaram Portugal e conhecem e veem. Eu acho que estamos numa posição que podíamos ser mesmo grandes empreendedores. O Web Summit também ajudou bastante, não é? A quem? A Web Summit também o Web Summit, mas tudo isso é um ecossistema. Exatamente. Okay? Mas o ecossistema, se a gente olharmos, muitas dessas coisas foram feitas, né, por quase pessoas. Exato. Os empreendedores foram lá para fora, chamaram as pessoas para vir cá para o turismo, etc. Não há uma questão o estrutural. alojamento local foi arranjado pelas... Né, as pessoas arranjaram os sítios, etc. E depois agora vêm leis que estragam as oportunidades que as pessoas tinham, e até não é que o AEL é bom ou mau, mas olhamos para o que as pessoas investiram e pensavam que iam ter retorno, agora já não têm retorno. A gente devia estar a ver e dizer, afinal é preciso mais casas. Isso é que é o problema. O problema não é no Golden Visa, que em 14 anos vieram 28 mil Golden Visas, onde compraram casas até normalmente que não são as casas que os portugueses todos estavam a comprar. Mas é fácil apontar dedos e não pensar nessas maneiras. E com tantos programas que temos na televisão, com tanta coisa que está na televisão, nunca ouvimos essas coisas. Ouvimos sempre, não é? Basicamente o que está a ser vendido, que os problemas são sempre uma solução, mas uma solução não vai fazer a solução de todos os nossos problemas. Precisamos de um plano. Como a gente sabemos, nos negócios é preciso um plano, é preciso as equipas começarem a trabalhar juntas, é preciso, né, começarmos a ter KPIs e a perceber se isto é bom, levar os melhores copy-paste de ideias que funcionaram e pôr boas pessoas lá. Mas se as boas pessoas não querem ir e não querem estar nas empresas do Estado porque não podem fazer decisões, ou há jobs for the boys, ou como seja, coisas que eu nem nunca ouvi noutros países, mas aqui hoje, temos que resolver isso. E como é que resolvemos? Precisamos dos portugueses a exigir mais e a serem mais exigentes com os políticos e com as empresas que nós estamos sempre a pôr o nosso dinheiro para salvar e pagar, né? e exemplos básicos, né? Olhamos para os comboios, as greves que temos em comboios, e depois porque temos greves em comboios precisamos mais de Ubers e de Bolts, então temos mais 60 mil pessoas a guiar Ubers e Bolts. Então era resolver o problema das greves, começámos a ter melhores comboios e mais comboios, como seja, já podemos precisar de menos Bolts e de Ubers e tudo isso que estamos a fazer. Eu viajo bastantemente a San Francisco e a LA. Hoje em dia os carros estão a guiar sozinhos. Exato. Então até isso, de vez a gente está a pensar que precisamos mais e mais pessoas para guiarem Ubers e Bolts e tudo isso, se calhar já ter carros como a Waymo que guiam sozinhos, já tínhamos essas pessoas a fazer outras coisas. E já temos menos pessoas na educação, menos pessoas na saúde, menos pessoas a precisar de habitação, e conseguimos, se calhar, começar a pagar melhores salários, porque as pessoas também estão a melhorar e precisamos deles em trabalho, que precisamos de pessoas. Mas é esse o plano. Como é que vamos ter um plano desse a acontecer, se ninguém tem a coragem de fazer acontecer? Não é? Não, vamos continuar a fazer a mesma coisa. E isso é que é o grande problema. Hoje em dia, não é como nas famílias, quando não temos dinheiro, temos menos filhos. Portugal também podia estar a passar por isso, onde se calhar precisamos de menos pessoas mais bem pagas e mais contentes, e a fazer melhores trabalhos, outra vez. E quando pensamos se os portugueses são capazes, é só olhar quando eles vão lá para fora. São sempre capazes. Né? E lutaram, e há até empresas que levam portugueses, porque os portugueses, né, trabalham com as mãos, pensam que têm coração para trabalhar com as equipas e têm cabeça para resolver problemas. Né? E isto ouvi um amigo meu a dizer isto, e é verdade, e ele disse que foi um alemão que lhe disse.
Então, não é? Eu acho que temos muitos Porque depois tem a ver Ronaldos. com o temperamento, não é? Tem a Yeah. ver com este nosso temperamento que devia ser muito mais explorado, que é esta nossa capacidade que nós muitas vezes brincamos, não é? Que é, o português é o desenrasca. Está bem, então vamos potenciar o desenrasca. Exatamente, sim. Vamos potenciar, porque o desenrasca é o pensamento crítico. A gente Não, chama-lhe de desenrasca. só já não e- queremos é mais desenrasca na política. Exato. No governo, no Estado, já chega. Não. Exatamente. Bem, aqui uma questão que é, no teu livro, O Melhor Está para Vir, partilhas várias lições de vida. Qual é que consideras que é mais importante para os jovens portugueses de hoje? Não, exato. Eu acho que eu fiz algumas. Eu escrevi o livro a ser super transparente. Fui super honesto, falei de coisas boas, más, coisas que eu acredito, coisas que até se calhar pessoas vão ler e não vão gostar de mim por se calhar disse isso, mas é verdade e é o que a minha experiência dá. E as pessoas às vezes estão em experiências diferentes ou estão em etapas diferentes da vida, ainda não têm experiências em algumas coisas. Mas eu fui super honesto. E para os jovens, né, está lá muito sobre o arriscar. A pior coisa é às vezes não arriscar. O maior risco é não arriscar. Né? Então está lá. E se falhar, esquecer e usar isso no currículo e usar isso para ficar mais forte e aprendeu-se muito. Então também sair aí o network. Eu acho que o network é uma das coisas mais importantes porque abre as portas e quando nós também damos o nosso network, recebemos ainda mais. É verdade. Eu já fiz isso tantas vezes. Giver's gain, não é? Mas é verdade, o giver's gain. E isso leva a experiência, porque às vezes há pessoas que dizem, eu vou dar quando tiver. Pá, não trabalha dessa maneira. Também fala lá um bocado de encontrar o seu propósito e aí eu acredito mesmo que às vezes é ir para o mercado e dar outra vez, é ir para volunteer, ir experimentar coisas e depois encontra-se alguma coisa que gosta e depois as oportunidades começam a vir à volta disso e de um momento para o outro ficamos muito mais felizes. Para as pessoas mais da minha idade, eu acho que está lá, eu falo sobre o need, greedy freed, que é a necessidade, a libertação, a ganância e a libertação, onde passamos uma fase onde precisamos de trabalho, precisamos de ter uma casa, tudo bem, depois né, começamos a ter isso e depois temos mais ganância, queremos mais quartos, um carro melhor para mostrar aos amigos e depois já precisamos mais disso e aquilo e depois vamos atrás de ter e trabalhamos só para ter, não trabalhamos mais para viver e se tivermos a sorte de chegar ao ponto de aprender com isso e parar e depois começamos a ter menos, começamos a ter mais, né? E aí começamos a ter mais tempo com amigos, com a família, começamos a ter tempo também para dar mais e aí começamos a ficar mais felizes. Isto é um bocado a vida e eu tive a sorte de passar por isto e aprender e ver que é verdade, que não é só uma coisa que é dita. Então, passei por isso, expliquei quando as coisas me correram mal, o que se aprende, como perdoar também para andar para a frente, porque também se não fazemos isto, nunca mais andamos para a frente. E depois só tenho alguns dos meus ideias, né, que eu também sempre tive na vida, eu também tive situações muito difíceis, que eu podia ter dito, olha, as coisas foi tudo contra mim, não foi a minha culpa, etc, e ficava uma vítima. E aí falo que não há tempo para ser uma vítima. No mundo, uma vítima só vai ter pena de si própria, porque as pessoas continuam com a vida, etc. Então, não ser uma vítima e usar essas experiências más até para dar força para o que há de vir aí e estamos preparados para quando vier as oportunidades. E muitas vezes precisamos passar muitos fracassos para estarmos preparados para quando vier a oportunidade de bater Qual à foi o teu porta. maior fracasso? Para dizer a verdade, eu nunca pensei quais são os fracassos, etc. Mas qual foi aquele em que tu achaste que foi tipo o teu maior, ou o primeiro? Eu acho que às vezes os maiores fracassos para mim é quando corre mal, se calhar com um parceiro e uma pessoa perde um amigo ou alguma coisa porque as coisas correram mal. E eu sempre aprendi a ser ainda mais transparente e pôr todos no mesmo. A falar disso, Sim. que a gente tem uma amizade antes da sociedade, temos sempre a dizer, se for para a gente deixar de ser amigos, que acaba já isto. Não, e aí é só por pôr as pessoas todas no mesmo barco, ser super transparente, bons tempos, maus tempos, falar, comunicar muito, etc. Eu acho que o meu falhaço, se calhar, foi às vezes aí, porque eu sempre percebi que com outros vamos mais longe, então nunca foi eu a querer fazer as coisas sozinhas, mas aí se calhar foi algumas vezes dificuldades, que uma pessoa passa isso, porque dói, né? Dói, mas também aprendi. Então, se não tinha acontecido, também não estava melhor preparado para quando... Mas depois ficaste escaldado, porque essa é uma coisa que eu, por acaso, tenho sempre essa dúvida de quem passa por essa situação, não é? Da desilusão, ou de se perder uma amizade, ou em prol de negócios, porque normalmente é isso que acontece. Fica-se escaldado e não se quer repetir, ou consegue-se ultrapassar isso e voltar a repetir a dose?
Não, eu acho que dói, mas temos que continuar a andar para a frente. Né? Então, o que acontece é... Não se pode ficar desconfiado começamos para a sempre. trabalhar na próxima oportunidade. Vamos perceber que preciso de alguém que é melhor que eu nas finanças, alguém melhor que eu no marketing, ou melhor que eu nas vendas. E de um momento para o outro já estamos a fazer uma equipa outra vez. Sim. O que sabemos na próxima vez é que temos, se calhar, mais contratos. Os contratos estão mais bem definidos. Mostramos logo a visão do início. Fomos mais transparentes. Então, quando se calhar estávamos a passar uma dificuldade, dávamos a todos, para todos aguentarem, e se calhar vem uma nova ideia por alguém. Eu acho que é isso que começamos a perceber que afinal, para ir mais longe, temos mesmo que confiar em pessoas. Sim. Então, o que é perigoso é porque correu mal, tu começas a desconfiar das pessoas. Exato. Sim. E assim andas para trás. E chegas a um ponto que já não... Às vezes estás sozinho, não é? Porque se começas a desconfiar de tudo e de todos, quer dizer, nunca mais sais no mesmo sítio. Não sais. Aí depois, olha, ficas uma pessoa até que começa a ficar ruim, ninguém quer passar tempo, alguém que não confia e isto tudo. A tua relação pessoal com pessoas, é a mesma coisa que o casamento. Exato. É só ver no casamento e é a mesma coisa. Para mim o casamento sempre foi eu ser mais transparente, passarmos os tempos difíceis e explicar e pedir perdoar e amar o que chega para perdoar e andar para a frente e depois não voltar a dizer, olha, mas uma vez fizeste isto, ou estás a perceber, porque temos que andar para a frente, não é? E às vezes há coisas que nós, o projeto, podemos amar mais que o que correu mal, os filhos podemos amar mais que o que correu mal, e até o nosso próprio futuro, de depois um dia sermos amigos e estarmos juntos e isso tudo, lutar por isso, não lutar por o que correu mal, mas o que ainda ser, porque isto é um trabalho em progresso. Isso é uma das coisas que é uma frase de uma pessoa que eu admiro imenso na área da educação positiva, que é a Maya Egman. Ela tem um pensamento que eu adoro e que vai muito ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é fácil nós amarmos quando estamos bem dispostos e está tudo bem. E não sei, a chatice é a gente ter que amar quando corre tudo mal, não é? Yeah. Que é um bocadinho como aos filhos, que é quando eles mais precisam, é quando nós mais precisamos, é quando estamos péssimos. Yeah. E é aí que a gente tem que amar mais, não é? É por isso que o amor da mãe, difícil. não é? O amor da mãe é uma coisa espetacular, porque até que se tu fizeste tudo mal, está tudo a cair à tua volta, vais lá e ela vai dizer, amanhã o sol volta, amanhã vai estar melhor. Correu mal, mas é parte da vida. Começamos a ver mesmo o amor, não está lá a dizer, não devia ter feito isso, a culpa é tua. Já sabemos, e às vezes queremos só queremos ouvir, colo, às não vezes, queremos, não é? exatamente, não é? Yeah. Sem dúvida que sim. Bem, queres fazer mais? Queres fazer a última? Tenho ali o tempo 41. Qual é a última? Olha, falámos muito também aqui da retenção de talento, não só nas empresas, mas também, especialmente aqui em Portugal, não é? O que é que nós precisamos de fazer aqui para deixar que as pessoas deixem de ir para fora? Mas, e se o problema for que nem o país acredita no seu próprio potencial? Achas que pode ser isto? Mas é isso que nós temos que começar a mudar esse mindset. Eu acho que a maneira de pôr pessoas a voltar a acreditar é deixar de trabalharem, é sair da frente, é deixar empresas crescerem, é deixar projetos florescerem. Porque quando isso está a acontecer, ninguém está a querer ir para fora, não é? Porque também não há nenhuma utopia. Hoje em dia também já os Estados Unidos não é os Estados Unidos que conhecíamos. A Alemanha está em recession, a África do Sul tem problemas, o Brasil tem problemas. Não há uma utopia. Então, desde que deixamos de trabalhar e deixar crescer, o talento vai ficar cá e o talento vai acreditar. Se pudermos estarmos aqui a convencer que o nosso talento pode estar cá e trabalhar para fora e exportar, e não vamos estar a castigar eles cada vez que trabalham, porque às vezes em Portugal parece que castigamos quem trabalha e damos subsídios a quem não faz nada. E quando ainda por cima temos um país que, quer dizer, é um dos países mais seguros do mundo, com condições meteorológicas, geográficas fantásticas. Temos todos os tiques positivos, estamos no meio do mundo, 2 horas de e já fomos um dos países mais importantes do mundo, estrategicamente bem plantados. Somos o mais importante, só que não acreditamos, né? Estamos envolvidos. Se a gente olhar para uma coisa que acreditamos e que tem plano, o futebol, estamos com o melhor jogador no mundo, e o Messi também é, eu não vou estar aqui à luta com isso, great. Mas depois temos treinadores nossos à volta do mundo nas melhores ligas, temos jogadores outros em todas as ligas, temos talento constantemente a sair, porque há um plano, há fundações, há um plano, há uma visão, estamos a conseguir, a gente deixa jogar,
deixamos andar para a frente, etc, etc. E vemos o que isso é possível. Um país pequenino que está no top 10. Então, porquê não podemos estar a fazer isso em outras indústrias? Porquê não fazemos já fomos isso? o 1. Porquê não fazemos isso no AI? Não fazemos isso em tech, em trazer pessoas de cá para o VR, AR? Estamos aqui a usar aqui como é que vamos, não é, pensar, como é que vamos ter mesmo energia a sério, barata? Sim. Como é que vamos pensar, não é? Como é que vamos ter soluções a sérias? É isto, não é? Como é que vamos ter um comboio que está ligado a Madrid para a gente poder viajar e ficar mais competitivo, porque de um momento para o outro a TAP vai ter que ser mais barata porque alguém entra no comboio e sai a 30% mais barato de Madrid. Quando temos um porto de Sines onde é o único porto do mundo onde podem entrar barcos com um calado que não tem outras condições no mundo, não é? Não, e depois o que disse, esta coisa de nós estarmos aqui num sítio geograficamente top, é top. né? Com pessoas Estamos que no meio têm do mundo, capazes. não é? Exatamente. Uma distância do mundo, de latitude e de longitude, realmente estratégico. Mas temos que mudar esse mindset. Temos que mesmo começar a acreditar. E depois precisamos de alguns casos de sucesso, porque sucesso cria sucesso. É verdade. Claro que sim, E é ajuda. isso que nós precisamos. Já. Ajuda muito. Tim, muito obrigado por nos... Vou dizer outra vez. Tim, obrigado por te teres juntado a nós nesta conversa que foi muito franca e até inspiradora. Acho Verdade. que houve aqui muitos temas que até me deixaram aqui a pensar. E Muitos insights até para nós, não é? insights mesmo, e Verdade. mesmo aqui até para nós. Como é que fazemos agora aqui? Vamos fazer depois ali o final. Tim, Yeah. queres deixar a tua mensagem Obrigado. final? A tua mensagem Não, vou final, deixar exato. aqui o livro para vocês, não é? O melhor está para vir e, Sem dúvida que e sim. acredito que se gostaram deste bocadinho de conversa vão gostar do livro. O livro é fácil de ler, super Não, transparente. estás ao pé aqui de um. Como é que a gente está a dizer? Um leitorólico? Como é que a gente Eu não diz? sei. Bom, então isso acaba. Eu adoro Readable. ler, adoro Pronto, ler. Acaba readable. disso um dia e 2 dias, está aí para Muito ti obrigado, também, Tim. Daniel. E fico Muito contente obrigado. que vocês também Olha, estão a ajudar. espetacular. E vou Sem sem dúvida que dúvida sim. querer ler aqui estas tuas lições, porque é sem dúvida uma Como viajas inspiração. muitos nos aviões, Uma é inspiração, verdade. exatamente. Olha, já vai hoje, já vai É hoje. isso, eu sei, é por isso Já que estou a vai dar. hoje. Diretamente para Angola. Foi mesmo um gosto ter-te aqui, Muito, conhecer-te pessoalmente. Eu muito já te conhecia, obviamente, da televisão e dos Sim, projetos que tu exatamente. tens. E principalmente, vou-te dizer, muito sinceramente, pelo projeto que tu tens com a Brave, porque obviamente boa, fazer é a educação espetacular. financeira infantil Dúvida. é uma coisa que eu acho É incrível. um dos grandes projetos que É, acho que a mim inspira-me realmente imenso. pode mudar o mundo e pode mudar o país. Obrigado. Obrigada, Tim. Muito obrigado por te juntares a esta nossa conversa franca e realmente inspiradora. Fica claro que a tua visão vai muito além dos negócios. É sobre construir um Portugal mais corajoso, inovador e unido. Aos nossos ouvintes deixamos o desafio. Que papel querem desempenhar na construção do futuro do nosso país? Lembrem-se, o melhor está para vir. Mas só se cada um de nós decidir fazer parte dessa mudança. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.